Olá, hoje a gente vai mergulhar numa lei-chave para quem lida com o governo federal, a Lei 9.784 de 99. Ela que dita as regras do processo administrativo federal. A ideia aqui é entender como isso funciona na prática, sabe? Os princípios por trás e, claro, os direitos e deveres de quem está nesse processo. Vamos dar uma olhada no que as fontes trouxeram para a gente. Exatamente. Essa lei é super importante porque ela tenta, assim, organizar a casa, né? Dar mais segurança jurídica, equilibrar o poder do Estado com os direitos do cidadão, e é ela que garante que as decisões sejam, espera-se, mais justas, mais eficientes. Não importa se o processo começou por iniciativa da própria administração ou se alguém, o interessado, pediu alguma coisa. Entendi. E falando em guiar a administração, quais são, assim, os pilares, os princípios que eles têm que seguir? Olha, o artigo 2º dessa lei traz vários que são cruciais. Um deles, talvez o mais básico, é a legalidade. Significa que a administração pública só pode fazer o que está na lei, sabe? Se a lei não autoriza ou não manda, ela não pode fazer. É o contrário da gente, né? Que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Ah, claro. Faz sentido essa diferença. Outro princípio é a finalidade. Toda ação da administração tem que ter um objetivo, o interesse público. Nada de interesse pessoal do gestor ou de um grupo específico. E tem a motivação, que é importantíssima. As decisões relevantes precisam ser justificadas. Tem que dizer o porquê da decisão, quais os fatos, os fundamentos legais. Essa da motivação parece essencial para a gente poder entender e até contestar, né? Se não fica muito solto. Sem dúvida. Evita decisões que parecem tiradas do nada. E aí vem junto a razoabilidade e a proporcionalidade. As medidas têm que ser adequadas, sabe? Não pode ter exagero, tem que ter uma lógica entre o que se quer alcançar e o meio que se usa para isso. Também não dá para esquecer da moralidade, que é agir com ética, com honestidade. E, claro, ampla defesa e contraditório. Isso é vital se o processo pode gerar alguma punição ou atingir direitos. A pessoa tem que poder se defender, apresentar seus argumentos, contestar o que foi dito. Certo. E você mencionou outros. Tinha um nome meio diferente. Impulsão de ofício. O que é isso? Ah, sim. Impulsão de ofício ou princípio da oficialidade. Significa que, uma vez que o processo começa, a própria administração tem o dever de tocar ele para frente. Ela tem que investigar, buscar provas, fazer o necessário para chegar numa decisão, mesmo que o interessado fique quieto, sabe? Isso garante que o processo não fique parado por inércia. E está ligado à eficiência, outro princípio. Ah, entendi. A máquina tem que andar sozinha, digamos assim. Isso. E tem também o informalismo moderado. A regra é não complicar com formalidades desnecessárias. A forma não pode ser mais importante que o direito, a não ser que a lei exija uma forma específica. Isso ajuda muito o cidadão. Ah, e importante. Em regra, o processo é de graça, não tem custas, salvo alguma exceção prevista em lei. Nossa, isso do informalismo e da gratuidade deve facilitar bastante, né? Principalmente para quem não tem advogado ali do lado. E falando no cidadão, no administrado, que direitos essa lei garante para ele especificamente? O artigo 3º é bem claro nisso. Primeiro, ser tratado com respeito. Óbvio, mas está na lei. Depois, ter ciência do que está rolando no processo, poder olhar os autos, pedir cópias, saber das decisões tomadas. É o direito à informação, né? E olha só que crucial, poder apresentar suas alegações, seus documentos, antes da decisão final ser tomada. E se fizer, pode ter um advogado sim, embora não seja obrigatório na maioria dos casos administrativos. Entendi. Ter voz antes da batida do martelo, basicamente. Mas, como você falou, não é só direito, né? Tem deveres também. Quais são? Sim, o artigo 4º fala dos deveres. O principal é agir com lealdade, com boa-fé, falar a verdade, não ficar inventando coisa ou fazendo pedido só para atrasar o processo, o que a lei chama de agir de modo temerário. E também colaborar quando a administração pedir alguma informação, né? Prestar os esclarecimentos necessários. É uma via de mão dupla. A ideia é que todo mundo colabore para um processo justo. Tá. Então temos os princípios, os direitos, os deveres. Mas, assim, no dia a dia, como a coisa funciona? Quais são as fases mais comuns de um processo desses? Geralmente, tudo começa com a instauração. É um ato formal que dá o pontapé inicial.
diz quem são as partes, qual o assunto. Depois vem a fase de instrução. Essa é a fase de investigar, de juntar provas, documentos, ouvir pessoas, se for o caso. É aqui que o interessado pode pedir para produzir provas, apresentar seus documentos. A administração também corre atrás de informação, pode até pedir dados para outros órgãos públicos, sabe? E um ponto importante: em geral, quem alega alguma coisa tem que provar aquilo que está alegando. Certo, é a fase de montar o quebra-cabeça, de juntar as peças. E depois que junta tudo? Bom, depois da instrução, normalmente se abre um prazo para a defesa. O interessado pode apresentar as suas razões finais, por escrito geralmente. Aí, muitas vezes, a área técnica ou uma comissão que cuidou do caso faz um relatório dando uma opinião técnica, sabe? Mas não é a decisão ainda. E, por fim, vem o julgamento. A autoridade que tem o poder para isso vai analisar tudo e tomar a decisão final. E lembrando, né? Essa decisão tem que ser motivada, tem que explicar o porquê. E se a decisão não agrada? Se o cidadão acha que foi injusta? Acabou ali? Não necessariamente. Existe o recurso administrativo. É um direito pedir para uma instância superior rever aquela decisão. O prazo para recorrer geralmente é curto, 10 dias depois que a pessoa ficou sabendo da decisão. Mas atenção, entrar com o recurso na maioria das vezes não impede que a decisão comece a valer. É o que chamam de recurso sem efeito suspensivo. Ah, então mesmo recorrendo a decisão pode ser aplicada. Em regra, sim. Mas se a pessoa demonstrar que cumprir a decisão imediatamente vai causar um prejuízo muito grande, difícil de reverter depois, ela pode pedir e a autoridade pode conceder o tal do efeito suspensivo. Aí sim a decisão fica pausada enquanto o recurso é julgado. E claro, o recurso tem que ser fundamentado, né? Tem que explicar direitinho por que discorda da decisão. Entendi. Então, olhando o quadro geral, essa Lei 9.784 tenta criar uma estrutura, um caminho mais claro e justo para essa relação entre o cidadão e o governo federal, né? Exatamente essa a ideia. É uma ferramenta essencial para dar mais transparência, previsibilidade e proteger direitos nessa relação que, por natureza, é desigual, né? O Estado tem muito poder. Então, conhecer essas regras, os princípios, os direitos, os deveres, é fundamental para quem precisa resolver qualquer questão na esfera administrativa federal. Fica então uma reflexão, né? A gente vive buscando mais eficiência na administração pública, o que é ótimo. Mas como garantir que essa busca por agilidade, por eficiência, não acabe atropelando garantias importantes, como o direito de defesa, o tempo para analisar tudo com calma? Onde que a gente encontra o equilíbrio ideal entre ser rápido e ser justo dentro desse processo administrativo? Uma questão para a gente pensar. E com isso, fechamos nossa análise de hoje.